Boa noite, meu amor. Boa Bem-vindo. noite, boa noite. Eu estava vendo também as mensagens. Que bom, Isso, Tânia. amor. Ah, Então, eu tenho uma honra, um prazer muito enorme, pessoal, de receber Vera Ferreira, que é jornalista, escritora, pesquisadora, a primeira cinegrafista do Brasil. Isso eu não coloquei no meu post. E neta de Maria Bonita e Lampião. Então, eu estou aqui muito emocionada, muito honrada em receber essa família, essa linhagem e todo o seu conhecimento, uma das maiores pesquisadoras sobre o tema, né? Há muito tempo. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: você que é pesquisadora, conhecedora profunda, mais do que ninguém, da história de Maria Bonita, isso é uma questão de conhecimento, né? De pesquisa, de história com H. Mas você, quando era criança, você fazia uma imagem da sua avó? Qual é a impressão? Como você achava que ela era? bom, primeiro, boa noite a todos. Tem um pessoal aí falando, tem o de Serra Talhada, todos, muito obrigada pela presença. Tânia, eu digo que a gente nunca sabe tudo, né? A gente aprende todos os dias. Mas eu tento ter um comprometimento com a história de uma maneira muito responsável, né? Quando era Isso. criança, a gente não tinha muita percepção de quem eram meus avós. Né? Porque quando a gente era criança, as pessoas não. Era assim, raça de lampião não prestava. Né? Normalmente se dirigia ao meu avô. Eu só fui ter uma percepção de quem eram meus avós com 13 anos, quando eu fui para São Paulo, e a Cristina da Mata Machado, a escritora, levou a mamãe, eu fui com a minha mãe, e aí foi quando eu conheci os primeiros cangaceiros. E eles conversando entre eles, né? E quando minha mãe adentrou naquela sala do apartamento da Cristina, eu vi o respeito deles pela minha mãe. Era como se meus avós estivessem ali presentes. Aquilo eu nunca esqueci, Tânia. Então eu pensei comigo mesmo, meus avós são muito mais do que eu vi até hoje. E foi a partir daí que eu comecei a querer entender a história dos meus avós, né? E normalmente você estuda sobre meu avô, né? E eu parti para essa linha também. Eu parti para conhecer quem era Virgulino, para entender quem era Lampião, e lá para as tantas eu percebi que minha avó tinha uma história muito grande também, que ela não era uma pessoa, uma coadjuvante, né? Ela era uma pessoa muito importante naquela história do cangaço. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar sobre a minha avó. Não foi fácil, porque você sabe, as pessoas têm muito mais informações sobre meu avô do que sobre minha avó. Eu ainda convivi com alguns irmãos da minha avó, né? Mas, assim, quem me ajudou muito com relação à minha avó foi o Antônio Amauri, que para mim é um dos maiores pesquisadores do cangaço. Ele pesquisou 20 anos antes de mim, né? Então ele sabe muito. E tem pessoas que estudam sobre a história da minha avó. Então, eu digo que é uma história belíssima, é uma história muito forte. Para mim, não só a minha avó, né, as cangaceiras foram mulheres realmente muito fortes. E a entrada delas no cangaço foi muito bonita e é uma história que realmente as pessoas precisam aprender, né, a estudar. O pessoal está Ah, perguntando se eu mas... já fui. Eu vou ser atalhada todo ano. Amor, então, a Maria Bonita virou referência, né? Realmente ela teve um impacto muito grande na sociedade daquela época. Ela virou referência em poesia, literatura, artesanato, é, pintura, Teatro, cinema, na música, música, na música, no cinema e moda. na moda. A Zuzu Angel fez um desfile em Paris, todo baseado na Maria Bonita, com aqueles chapéus que ela usava, né? Que era tipo um coco alto, e assim, Era aquelas chapéu cores todas. coco que chamavam, né? Super E coco? era chapéu Como coco, que é o chapéu. nome do chapéu, né? Chapéu coco. Eram muito bonitas. Roupas das cangaceiras eram. As pessoas dizem, mas foi seu avô. Tem escritores que dizem que meu avô foi o estilista do cangaço. Não foi. Né? A estilista do cangaço foi Dadá. Né? Ela Ah, que levou as cores.
Até pouco tempo ela era costureira em São Paulo, né? Eu me lembro quando eu Não, essa aí é morava... a Sila. A Sila, Ah, você está falando. A perdão. Sila de Zé Serena. Não, essa é da do Curisco. A Dadá ficou... Ela... Foi a do Curisco. É. A mulher do Curisco. Dadá que foi a estilista do cangaço. Dadá que levou as cores do cangaço. Meu avô, que quando viu os bornais que ela tinha feito para o Curisco, ele quis logo pegar os bornais, que eram aquelas cores bem vivas, né? Que era amarela, verde, azul, aquele verde bordado, né, à mão. E ela disse, não, eu faço. Então, a partir daí, quando meu avô começou a usar aquelas cores, Tânia, todos começaram a usar. Se você olhar as fotos do cangaço, se todos olharem a foto do cangaço, cada vestido das mulheres, cada uma fazia do seu jeito, e eram todos enfeitados. Então, assim, havia cores no cangaço. Aí o pessoal disse, mas por quê? Eu digo, por quê? Porque eles são sertanejos, né? E o sertanejo é vaidoso por natureza. O sertanejo, as pessoas precisam associar que os cangaceiros eram sertanejos e eles levaram a essência da vida deles o resto da vida, né? É isso que as pessoas precisam. Famosos, né? Eu vi Era o naquele quê? filme, aquele filminho que tem da Maria Bonita e do Com Lampião, ela botando perfume nele, dizendo para ele olhar para a câmera, ela arrumando ele para... Ela tinha uma vaidade, né? Veja bem, Tânia, eu digo que o sertanejo é vaidoso. Você não vai tirar uma foto do sertanejo que eles não queiram se arrumar, mesmo com aquela camisa rasgadinha, aquela camisa surrada, sempre se arruma, passa passa um perfume para tirar foto. Isso é a essência do sertanejo, né? Do sertanejo, né? Aquela coisa do filme, Tânia, que foi quando eu te conheci o Nelson Xavier, que para mim foi um dos... Você sabe que eu sou muito sincera, eu digo que foram os atores que realmente me levaram, né, aquela imagem dos meus avós, foi você e o Nelson Xavier. A história na época eu disse, zero à esquerda, a história. Foi lindo, foi lindo tecnicamente, foi lindo plasticamente. Vocês dois deram um show, né? Aliás, e a música da Amelinha, quer dizer, a Amelinha cantou, né? Que é o Zé Ramalho Maravilhosa. Então, assim, foi uma junção de várias coisas que fez com que aquela série, que até hoje, Tânia, o pessoal me pede para repetir, eu não peço não, que a história não ensinou nada. Eu tive grandes discussões lá com o pessoal da Globo naquela época, né? Mas vocês dois, assim, as pessoas precisam separar o trabalho de vocês, né, com a história. Né? O trabalho de vocês foi maravilhoso. Até hoje as pessoas lembram daquela série. Marcou. Né? Então, aí nós falamos sobre esse impacto que a Maria Bonita teve. Ela tinha consciência desse estrelato, né? Uma diva praticamente, desse estrelato, assim, do que ela causava nas outras pessoas, do que ela estava causando na sociedade? Será que ela tinha consciência? Não, Tânia. Não, olha, era uma turma nova, né? Minha avó entrou com 19 e morreu com 27 anos, né? Pois é. Muito novos, muito novos. A maioria dos cangaceiros eram novos, das mulheres também novas. Eu digo que foi um grande amor, Tânia. Né? Então, assim, de qualquer forma, era uma época muito pesada, né? Estava na ditadura do Getúlio. Né? Getúlio. Era o machismo muito grande. Né? Dos donos das terras, a polícia muito violenta. Os coronéis que mandavam e desmandavam, a ausência de autoridade, né? Impunidade. As mulheres não podiam nem votar, não podiam sair a janela. Eu tenho uma coisinha, um parênteses, porque a minha avó paterna, lá de Pernambuco, ela se casou muito novinha, o marido teve que esperar ela menstruar para poder se casar, com 14 anos. E logo depois, e ele proibia ela de soltar os cabelos e de ir para a janela. Né? E eu vi no seu livro que as mulheres não poderiam, eu li no seu livro que as mulheres não podiam ir à janela naquela época. Então, assim, aí ele morreu, ela era muito novinha, ela tinha 16
A primeira coisa que ela fez foi soltar os cabelos e ir para a janela. E a minha avó materna, o meu avô, teve que pedir, ela também novinha, daquela época, casaram-se muito jovens, né? Ele falou para o pai dela que só casaria com ela se ela saísse da escola. Então as mulheres não podiam saber ler também. Então a Maria Bonita foi assim, uma transgrediu todas essa. Transgressora, também acho. As mulheres, né? A minha avó começou e as mulheres seguiram. As mulheres começaram a entrar no cangaço. Nós temos mais de 80 mulheres no cangaço, né? Você imagina naquela época uma vida totalmente insana. Elas sabiam que podiam serem mortas a qualquer momento, né? Isso era, elas sabiam, não iam enganadas. Elas sabiam disso. O amor. O que ligou eles dois, Tânia, foi o amor. Eu sei, isso é maravilhoso. Aí tem um pessoal aí de Serra Talhada, Tânia, isso é uma coisa, dizendo que Serra Talhada é uma das cidades que o legado do meu avô, a cidade respira o cangaço, né? A Nildomar, a Cleonice, a turma dele faz um trabalho realmente muito bom em Serra Talhada. Tem um encontro de chachado muito, muito, muito bom, né? Lá em Serra Talhada, você precisa conhecer. Né? Qual dos estados? Serra Talhada é Pernambuco. Pernambuco. Serra Talhada é Pernambuco. Né? Onde meu avô nasceu, na época. E a cidade respira o cangaço. Isso eu acho legal. Né? Só um minuto. Tânia, mamãe, Leusa está lá fora. Desculpa. É porque... Vai lá fora, por favor. Daqui a pouco ela vem falar com você. Viu? Então, assim, Tânia, eu acho que a história da minha avó, Tânia, só uma coisa que, assim, que me aborrece bastante, é que hoje tem vários livros, né, sobre, não só minha avó, sobre o cangaço. São pessoas que nunca acho que leram sobre o cangaço e acham que ler um livro se acham doutores no cangaço. Né? E o cangaço é muito mais do que isso. O cangaço precisa ser respeitado como história, né? História. A história do cangaço, a história do cangaço tem que ser estudada nas escolas, entendeu? Para as pessoas entenderem. Não é só do cangaço, não. Canudos, balaiada, a genipapo, enfim, os caldeirões, todas as nossas revoluções sociais têm que ser estudadas para serem entendidas e compreendidas. A gente sofre muito. Quem é sério no cangaço, quem estuda o cangaço, está sofrendo muito. De repente, sabe quando a música popular brasileira, a boa música, que não tem mais espaço na mídia, assim é o cangaço. Hoje só tem espaço as pessoas que são mau caráter, falam um monte de besteira. Daqui a pouco tem uma pessoa que diz que Lampião não existiu, Maria Bonita não existiu, tem outro que escreve que meu avô foi morto e foi enterrado aqui em Alagoas. Uma outra escreve sobre minha avó, dizendo que minha avó ia para as feiras regimentar os rapazes para ir para o cangaço, que tocavam... Enfim, Tânia, tanta barbaridade. Muitas lendas, né? Lendas, né? Lindas, mas quando você se propõe a escrever alguma coisa, né? Eu acho que você tem que ter responsabilidade com a história, que é uma história recente. É uma história recente. Né? São 82 anos da morte deles. Então, é uma história que foi agora, foi ontem. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que é uma história apaixonante e brilhante. Você sabe disso. Eu digo que você foi picada pelo mosquito do cangaço, e quem entra no bando não sai. Não sai. Mas foi um presente maravilhoso, eu sou muito grata ao universo de ter acontecido isso comigo, muitas vezes eu agradeço, e eu acho que nós temos uma ligação, um laço, que é muito mágico, entendeu? Com certeza. A sua imagem, para mim, está congelada, para todo mundo, tá tudo bem? Tá tudo bem, eu estou em movimento, eu me vejo movimentando, né? Enfim. Voltando a Maria Bonita. Então, ela, como você falou, depois que ela inspirou várias mulheres que aderiram ao cangaço também. Então, assim, você acha que ela, porque foi tão transgressora, ela que tinha uma vida pacata, casadinha com um sapateiro, toda pacata e tal, de repente ela romper nos anos 20, ela fazer uma escolha
de seguir o grande amor da vida dela. Você falou no amor, e esse eu vou voltar a falar várias vezes, porque para mim é muito importante, é muito forte dentro dessa história toda, o amor, o grande amor que eles viveram. Então você acha que ela foi uma feminista, mesmo assim, inconscientemente, uma feminista sem estar participando de uma causa, de uma bandeira, sem levantar a bandeira? Eu não sei se eu sou como ela, mas eu não gosto de levantar bandeira. Eu nunca gostei na minha vida de levantar bandeira. Né? Então, assim, o que eu vejo na minha avó, eu digo, se alguém acreditar no amor incondicional, foi o que aconteceu entre Lampião e Maria Bonita. Né? Eu acho que quando você ama alguém, você faz loucuras. Todos nós já passamos por isso. Né? Então, assim, ela foi casada, quando conheceu o meu avô, já estava separada. É bom que se frise isso, porque tem muitos escritores. Meu avô não carregou minha avó, meu avô não mandou buscar minha avó, claro. Ela foi ao encontro dele. Né? Ela fez estou falando de independência, uma liberdade assim incrível para aquela época, né? Sim, ela deixou. Imagina uma mulher que naquela época, né, naquela loucura de vida, você deixar grande Wilson Seraine, grande pesquisador de Luiz Gonzaga, um dos maiores lá do Piauí. Gente do bem. Oi, boa noite. Wilson Seraine, gente boníssimo ele. Então, assim, Tânia, como é que você deixa a segurança do seu lar? Né? Os pais tinham uma fazenda, a fazenda existe até hoje, a casa que ela nasceu está lá com o Museu Maria Bonita, lá na Malhada da Caiçara. Você deixar essa tranquilidade do lar para se expor, né? Para ir atrás desse homem que ela sabia que era perseguido, que ele não tinha morada certa, enfim, que ele era perigoso, né? Era perigoso, a polícia sempre atrás. Super perigoso, muito perigoso, né? Então, e ela foi atrás disso, né? Ainda levou com ela uma ex-cunhada, também já namorava com o cangaceiro Labareda, e aí Dadá já era mulher, já era companheira de Curisco, só que não andava com eles. A partir da minha avó, Pedrinho Popov, esse menino vai longe, viu, Tânia? É um garoto de 14 anos, que cordelista, montou uma cordel, lá na casa dele tem uma oficina de cordel, muito legal. Aliás, isso tem uma pergunta que eu ia fazer, a próxima pergunta, que era o seguinte, a que você acha que se deve essa santificação toda do casal? Né? Eu acho que o grande amor tem muito a ver, mas também essa transgressão de todas as regras, né? Isso não deixa de ser uma porta aberta, uma inspiração de liberdade. Não é? Então, assim, aquela própria vida do cangaço, do Lampião, da própria Maria Bonita, tudo que ela transgrediu, isso é uma esperança de liberdade, né? Dentro de uma vida tão oprimida por todos. Então, eu acho que isso, somado ao grande amor, né? Essa transcendência que é o poder do grande amor, eu acho que isso também tem a ver com a santificação deles. Você concorda? Você falou uma palavra aí bem interessante, Tânia. Eu não digo santificação, eu estava conversando com uma senhora, uma sertaneja, e perguntei por que meus avós eram tão lembrados, né? No caso dela, Maria Bonita, que ela falava muito sobre minha avó, ela disse, ela representou a coragem e a liberdade do sertanejo. Eles, né? O cangaceiro. Isso eu nunca esqueci. Para um povo tão oprimido. Né? Muito oprimido. Eu costumo dizer que o cangaceiro foram homens que disseram não à situação, né? Enfim, eu acho que para o cangaceiro ter alguém que teve a coragem de enfrentar o que falta a gente, né? Às vezes no dia a dia, porque eu digo que a história não muda muito, né, Tânia? Naquela época você tinha impunidade, ausência de autoridade, você não tinha nada. Hoje também nós não temos educação zero, né? Educação zero, saúde, segurança. Nós temos os 3 poderes, para mim, todos podres. Então, o que você pode querer, né? Quando as pessoas dizem, mas você exige muita educação, Vera. Para mim, a educação é que vai fazer com que esse país melhore, com que a gente melhore, com que a gente estude a nossa história sem se envergonhar da nossa história, né? Quando o pessoal diz, mas seu avô foi um assassino. Uma guerra
à morte. Vocês idolatram, falei para um pessoal da juventude, vocês idolatram Che Guevara, e ele matou muita gente, né? Quem lê sobre Che Guevara, Claro, né? estava. A guerra do Paraguai, Sérgio Nunes, um cheiro. A guerra do Paraguai, onde idolatram o grande herói Duque de Caxias, cometeu grandes atrocidades. Só que isso não é mostrado. Várias pessoas que a história vende como heróis foram até genocidas, né? Com certeza, com certeza. Só que a vergonha do brasileiro, a vergonha da nossa história, é muito grande, né, Tânia? Eu não quero, nunca quis que meu avô fosse considerado um herói. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja entendida a história dos acontecimentos. Aí tem uma Ingrid dizendo que ele foi um assassino mesmo. Não podemos esquecer disso. Eu não discuto isso com algumas pessoas que já têm um pré-concebido, né? Também foi, Pedrinho. Che foi homofóbico também, as pessoas andam com camisa, idolatram Che Guevara, mas está tudo certo. Eu costumo dizer que eu aprendi a não discutir com as pessoas que já vêm com um preconceito da história, que não entendem, não leem. Não adianta, você não consegue. Tânia, você lembra daquele caso que você participou comigo, que eu lhe convidei, que era um julgamento aí na TV Cultura, que você foi junto comigo na TV, que tinha um cara que me odiava, porque dizia que a avó dela, meu avô estuprou. Depois que eu provei para ele que meu avô nunca tinha estado nesse local, né, onde a avó morava, que era no Piauí. Meu avô nunca foi no Piauí. Aí foi que, depois, era até um cordelista, depois ele me mandou, ele pediu desculpa em público, você estava presente comigo. Então, são as pessoas de um preconceito muito grande. Foi um bandido? Foi. Todos nós que vivemos à margem da lei são bandidos. Isso é fato, né? Eu não estou dizendo que ele não foi um bandido, ele viveu à margem da lei, né? Mas, assim, as coisas que falam da história é porque é muito curto para a gente falar tanta coisa, Tânia. Mas as pessoas precisam ler mais. Precisam ver menos YouTube, porque muita gente no YouTube está falando um monte de bobagem, tem que ler. Né? Posso aproveitar e fazer um comercial? Olha, gente, tem que ler esse livro. Mas tem um livro também, Tânia, que é muito interessante, que é da Vanessa e da Germana Gonçalves de Araújo. Maravilhoso esse álbum. Li muito, pesquisei bastante também. Maravilhoso. Na verdade, eu nessa live, eu pensei e falei, deixa eu fazer umas perguntas de curiosidades, assim, meio que vem de outro tipo de abordagem. Quer dizer, é importantíssimo a parte histórica, a gente tudo que você está falando é importantíssimo, está informando, está ajudando a aumentar a informação de bastante pessoas, né? Mas aí eu queria falar sobre Maria Bonita, o impacto que ela teve na sociedade, essa postura de mulher independente, de mulher livre, e apesar daquele machismo meio duvidoso que eu estava lendo também no livro, que muitas coisas que hoje em dia até estão mais comuns, tipo afazeres domésticos, os cangaceiros dividiam com as mulheres, né? Tipo cozinhar, costurar. Tá baixo meu microfone? Tá baixo seu microfone. O pessoal tá dizendo que tá baixo seu microfone. Como é que melhora? Tânia, veja bem, isso que você falou. As mulheres não... Os cangaceiros não cozinhavam, assim como o pessoal pensa, arroz, feijão, essas coisas, não. Normalmente eram os coiteiros que levavam, porque eles não podiam fazer fogo para não chamar a atenção da volante. Né? Entendi. Entendeu? Só quando estava muito... Dadá diz que quando cozinhava, às vezes cozinhava debaixo da terra, né? Daquelas comidas que tinha debaixo da terra, né? Então, assim, costura é uma lenda também de um pesquisador de Pernambuco que diz que meu avô costurava. Veja bem, meu avô trabalhava com couro quando era na época que ele ajudava o pai, que ele era almocreve. Ele tinha muita facilidade de trabalhar com couro. Você sabe que o vaqueiro no sertão, eles arrumavam a roupa quando rasgava, que era roupa de couro, né? E na época dos cangaceiros também não existiam mulheres, então eles faziam os arranjos das roupas, né? Lógico que quando as mulheres entraram, elas faziam melhor,
os remendos eram melhores. Mas as roupas eles mandavam confeccionar, já traziam prontas, né? É verdade. Então, assim, não era uma sociedade machista do cangaço, né? Eles respeitavam as mulheres. As mulheres eram companheiras do cangaço, as mulheres não lutavam, né? Não eram as... Não. Quando você vê esses brinquedos em desenhos de mulheres com um fuzil na mão, não é verdade. As mulheres tinham um revólver, que era para se defenderem, ou para se localizarem na hora de um combate, que elas tinham que sair correndo. Elas, quando passava tudo, elas atiravam para que eles localizassem onde é que elas estavam. A única mulher que pegou num rifle foi Dadá. Isso foi depois que meu avô morreu, em quase 1940, que por isso levou um tiro e ele ficou aleijado dos braços, ele não podia mais pegar em arma. Dadá pegou em arma para defender o marido, entendeu? Então, assim, não eram as guerreiras como as pessoas imaginam, não, entendeu? Então, nós temos aqui um grande amor, né? Temos aventura, ação, suspense, quer dizer, a receita perfeita para fazer um lindo folhetim. Então, foi isso que aconteceu na minissérie, voltando à minissérie. Então, aliás, eu quero também dar uma parte, fazer assim, a minha reverência ao Nelson Xavier, esse meu colega, meu parceiro, que interpretou o Lampião brilhantemente. Maravilhosamente bem. Genial, parceiro generoso, me ajudou muito, porque já era muito mais experiente, né? Então, aí foi uma química incrível, né? Então, eu tenho certeza que ele está Vocês presente. são perfeitos. Minha reverência para o Nelson Xavier. Aí eu queria fazer umas perguntas sobre a minissérie. Aquele aborto aconteceu realmente ou foi uma liberdade poética, como se fala? Aliás, ali só foi liberdade poética, né? É impressionante. Não, Foi liberdade poética o tempo todo. geral. Minha avó ficou grávida 4 vezes. Ela tinha problema na hora de parir. Dois filhos nasceram mortos. Um morreu quando nasceu. E minha mãe nasceu aqui em Sergipe, numa fazenda, no Exu, Fazenda Exu, que até hoje existe, embaixo de um buzeiro. E meu avô soube que na região tinha uma parteira, Dona Rosinha, e meu avô mandou buscá-la. E minha mãe veio ao mundo, porque tinha que vir mesmo, né? E Dona Rosinha ajudou minha avó no parto. E outra Então, coisa, Oi. aquele aborto. Aquele aborto, Não então, houve não aquele existe. aborto. Não houve aquela paquera sua com aquele gringo no filme. Na verdade, não era uma paquera, né? Porque Enfim, isso que eu disse, a história, a minissérie é belíssima, e quando eu fui chamada lá na Vênus Platinada da Globo, eu disse para eles, lamento, eu disse na entrevista, e continuo repetindo, 0 à esquerda, vocês podiam ter feito uma história onde você falou bem, tem tudo, tem emoção, tem lirismo, tem amor, tem tudo, tem aventura, tem tudo, mas enfim. Nós vamos fazer esse filme, eu estou trabalhando isso com um cineasta lá em São Paulo, Bruno Azevedo, que eu espero que a gente consiga e a gente possa fazer um belo trabalho. Porque não temos filme, né, do cangaço, nós não temos, né? Mas enfim, Tânia. Então, assim, quando minha mãe nasceu, né, que é uma coisa super importante, que as pessoas acham que os cangaceiros só davam as crianças para pessoas ricas, fazendeiros. Falar em minha mãe está aqui. Faz favor. Ela foi dada. Olha aqui a minha mãe. Vem para cá mais, mamãe. Olha ela aí, Tânia. Presente, gente. Olha que brinde maravilhoso, expedito. Abençoa, mamãe. Abençoa, mamãe. Oi, querida. Como é que vai? Tá boa? Aliás, deixa eu contar aqui rapidinho como é que a gente se conheceu. Um avião, indo, não sei para onde, e nem de onde para onde. E aí, de repente, alguém tocou no meu ombro, assim, alguém que estava sentado atrás. Aí eu olhei e aí uma senhora me entregou um papelzinho. Aí eu pensei que fosse para dar um autógrafo e tal. Aí comecei a ler, tinha uma mensagem super carinhosa, assinada, sua filha Expedita. Eu comecei a chorar. Foi assim uma emoção incrível, Expedita, eu amei, a gente ficou de mãos dadas, e ela estava atrás, a minha mão lá para trás, ficamos de mãos dadas, o voo inteiro foi maravilhoso. E eu tenho uma pergunta. Muito legal. Tem uma pergunta para a senhora. Primeiro para a Verinha, tá?
porque aquelas cenas do encontro com a Expedita mexiam muito comigo, porque eu, pessoalmente, particularmente, também estava vivendo uma situação parecida, entre aspas, né? Porque eu fui obrigada a me afastar da minha filha, porque não tinha estrutura para criá-la. E a minha mãe cuidou de segurança, então eu tinha encontros esporádicos com a minha filha também, e era aquela emoção. Então, quando eu fiz essa cena do encontro com a filha na, na minissérie, eu me lembro que eu chorei muito, muito, muito. Eu tive uma catarse, assim, porque eu estava vivendo uma coisa também de afastamento da filha. Então, esses encontros aconteceram, né, Verinha? Minha primeira pergunta para você. Não foi como foi na minissérie, né? Aquela loucura que minha mãe, Aquela quando... Minha mãe era poesia, muito... Minha mãe, quando os pais foram mortos, minha mãe tinha 5 anos e 9 meses, era muito nova. Ela lembra, ela vai contar alguns pontos de encontro, ela só lembra de 2 ou 3 vezes, mas meu avô e minha avó teve muito mais, né, que ela não lembra, porque ela era muito nova. Gleus, vinha para cá. E aí, Tânia, houve sim, meus avós, quando foram visitar, mamãe é legal mamãe contar, porque ela lembra, essa aqui é minha irmã, eu tenho... Beijo, Tânia! Entendeu? Mamãe, fale aí dos encontros com seus pais. Que Ah, eu prazer. sim. O que você guarda na lembrança Eu desses quero ficar encontros? aqui. Tá. Olha, no encontro com eles, era escondido, porque ninguém podia saber. Quando eles estavam no mato, aí avisava para meus pais de criação e eu ia até encontro deles. Mas sabendo assim, que eles eram meus pais, que os velhos eram meus pais, agora que eu tinha outros pais. Nunca eles me enganaram que era meu pai definitivo mesmo, não. Toda a vida eu fui sabendo isso. Quando eu me dirigi, foi sabendo que eles eram meus pais. Tanto que quando eles morreram, ele disse, seu pai morreu. Para mim, foi a mesma coisa, porque para mim meus pais eram eles, eram os outros, Sei. entendeu? Uhum. Porque fui muito bem criada com os outros. Eles tinham 11 filhos, 12 comigo, e eles visitavam as 2 vezes, dentro na casa dos meus pais mesmo. Eles foram as 2 vezes, chegaram de noite e saíram de madrugada. Teve uma das vezes que, quando ele chegou, eu me escondi debaixo da cama, com medo dele. Ele me tirou, ele me tirou Mas debaixo da cama. mas Mas por causa das Da coisas que as pessoas vestimenta, né? falavam, das vestimentas daquelas armas eu tinha medo. a roupa, lógico, imagina, uma Das criança vestimentas daquelas armas. E quando, rosa. e quando eu me separei dele, foi o pior, né? Porque fiquei num jeito desconhecido, lugar desconhecido. Foi em Coité, estado da Bahia. E quando eles se disseram que eu não ficava mais, Maria, foi um terror, tanto para eles como para mim. Aí fui para a casa do juiz, foi quando depois ele descobriu o telefone do meu tio, o que não entrou no cangaço, o irmão do meu pai. Ele foi me tirar, mas não conseguiu, teve que ir atrás de meu avô na fazenda, o pai da minha mãe na fazenda. O pai da minha mãe, o meu avô foi quem tirou. Quem me tirou de lá do juiz, porque iam me internarem. Aí eu fui morar com meu tio. Ah, obrigada. Então você Mas lembra eu dessa. nunca gostei da história, não. Agora que eu estou mais assim. Mas eu nunca gostei da história, não. Porque quando eu conheci Lampião, a história de Lampião era assim: Lampião era criminoso, era assaltante, era desonrador, essas coisas todas. Só conhecia o lado ruim. Então foi quando eu conheci Cristina, uma escritora, uma moça de São Paulo, da Mata Machado. Cristina Vera tinha 13 anos. Quando nós fomos para São Paulo, foi quando eu conheci Dadá, Sila, Zé Sereno, Labareda, criança, conheci esses cangaceiros todos. Daí foi quando eu vim conhecer quem foram meus pais. Daí eu não tive mais essa besteira. Entendi. Agora você viu a E aquele importância que eles seriado foi maravilhoso. Que bom te ouvir, Expedita. E Verinha, Oi. Um beijo, viu? hã? Tá Já tá mandando um aí? beijo para Um beijo todos. para todos. Tânia, só um minuto, deixa eu só fazer o registro aqui de Tia Lu, da Vica, Pedrinho, de todos que estão presentes, tá? Manda Mas vamos um lá beijo. conversar. Minha sobrinha, Cleuzinha, Oi, Gleusa. não, Beijo. Obrigada a todos pelas palavras. Ricardo de São Paulo, tem muita gente legal. Muita
Daqui a pouquinho a gente vai responder algumas perguntas, né? Vamos lá, vamos Assim, conversar. vamos no embalo do papo, Mas né? isso é a coisa da mamãe, deixa eu explicar mais para as pessoas entenderem. Minha mãe, quando foi criada por esse vaqueiro, casal de vaqueiros, que meu avô não os conhecia, mas ele perguntou para o dono da fazenda, quem que tinha tido filho naquela época, que meu avô se preocupava muito, porque não podia aparecer um filho numa casa que a volante ia descobrir. Ele queria proteger, lógico, a filha e a família. E aí, quando eles foram lá encontrar com meu avô, o Severo e a Aurora, ele disse: eu quero que vocês fiquem com minha filha. Ele disse: eu não posso ficar, eu tenho 11 bocas para dar comer. Eles, onde come 11, come 12. E ficou com eles. E minha mãe foi muito criada. Minha mãe tem uma irmã de criação aqui em Propiá, que é Jesus, que tem 101 anos, e tem outras que moram no sertão lá daqui de Sergipe, estão vivas, que são irmãs de criação. E a partir de 9 anos, ela foi Juriti, o cangaceiro, aquele bonitão, o cangaceiro bonitão, que da disputa eles entravam, as mulheres ficavam loucas, foi quem denunciou a minha mãe, né, para um soldado da Bahia. Foi quando minha mãe foi morar com esse juiz da Bahia, né, e aí foi quando o Severo foi atrás de, que eu chamo de avô João, que é o tio da minha mãe, foi quem criou meu avô. Minha mãe, a partir dos 9 anos, foi o único que não entrou no cangaço, foi o João Ferreira. Foi quando minha mãe foi para Propiá ser criada por meu tio João, com a anuência do pai da minha avó, né, o velho Felipe, que disse que lá em Propiá era um centro maior para ela estudar, tal, enfim. Foi quando minha mãe partiu para ser criada pelo tio dela, o irmão do meu avô, entendeu? E aí minha mãe sempre, a família sempre soube da existência da minha mãe, né? A irmã do meu avô, que morreu com 104 anos em São Paulo, tia Mocinha, meu tio João, enfim, todos sabiam que meu avô Lampião tinha uma filha, né? Tem os estudiosos do cangaço também, Tânia, tem os estudiosos do cangaço também de Natal, que é Ivanildo e Sérgio Dantas, que estão presentes, estou mandando um abraço para você também, tá? Muito obrigada. E deu certo, né? Porque a Expedito foi criada com segurança, né? Foi, porque o vovô João, ele sempre protegeu a mamãe com medo de vingança. Para você ter ideia, numa época ele quebrou máquina fotográfica, né, dos fotógrafos, deu carreira em jornalista, porque ele não queria que mamãe, expor mamãe, eles tinham muito medo, né, de vingança. As pessoas são cruéis, né, Tânia? Nós somos os monstros, né? A verdade é essa. Não respeita, não sabe separar os pais dela, os personagens, e dela, né? Assim como a gente sofreu muita discriminação, minha mãe também sofreu, né? Então, assim, as pessoas acham um horror eu ser amiga do filho do Bezerra, que matou meu avô. Gente, isso é história, né? Paulinho é independente de qualquer coisa. Paulinho, eu sou amiga dele, ele é meu amigo, não tenho esse problema de ser amigo das pessoas. Eu já tive com o pessoal de Nazaré, lá os nazarenos, os grandes perseguidores do cangaço, então as pessoas precisam separar, conhecer a história para depois falar. Enfim, né? Então, assim, a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, tipo, sua avó era bem diferente das vovós, dos coleguinhas, né? Então, você sofreu muito bullying? Naquela época, nós sofremos, sim. Ninguém sentava com a gente na escola. Ninguém sentava com a gente na escola, ninguém brincava com a gente, né? E é gozado que as pessoas têm preconceito até hoje. Às vezes eu sou apresentada a alguém, essa aqui é a neta de Lampião. Aí o pessoal fala, tá armada? Aí eu digo, eu tenho uma língua afiada danada. Entendeu? Piada de mau gosto, né? Não, sabe? Mas, enfim, os tempos são outros, são mesmos, né? Concordo, Guido, com você, os tempos são outros. As pessoas hoje têm, uma grande parte já estão conhecendo a história. Aquela minissérie, apesar de não verdadeira, mas ajudou muito. Você falou de Nelson Xavier, quando eu liguei para ele participar do livro, ele disse que eu fui pedir autorização, como eu pedi autorização, você pedir para ele. Ele disse, você não tem que pedir autorização. Você não imagina o que Lampião representou para mim, aquela história,
né? Eu é que tenho que pedir permissão a você. Mas não, acho que a gente tem que respeitar todos todo mundo que participou do cangaço. Solange, um cheiro, entendeu? Então, assim... Pessoas estão mais flexíveis também, estão entendendo, quer dizer, umas não, né? Vão ficar sempre com aquela rigidez. Mas, assim, estão entendendo que as coisas são muito mais complexas. Não existe assim, como você falou, ou herói ou bandido. Então, a gente está vendo que é uma mistura, uma complexidade muito grande. É muito pequeno isso, né, Tânia? É uma linha muito frágil. Você querer entender uma história. As pessoas têm essa noção. Tanto é que o jornalista, a primeira pergunta, Bela, minha querida, minha prima querida de Salvador, de dizer, seu avô era herói ou bandido. Gente, você nunca vai entender a história nesse mote, né? Nunca vai entender, né? Você tem que estudar, a verdade é essa. E, né, quem sabe no dia, gente, que se ensine nas escolas a nossa história do Brasil, né? Que a gente tenha realmente esse aprendizado da história. Né? A gente já, por exemplo, quando eu era pequena, assim, tantos heróis que me ensinaram como heróis, né, da história, né, a gente depois se viu que não eram tão heróis assim, eram assassinos, genocidas de índios e tudo mais, e eram considerados heróis, entendeu? Então, é tudo muito complexo, tudo muito misturado, né, de acordo com interesses e com contextos, né? Então, assim, não dá para ter essa visão simplista, pequena, como você falou. De jeito nenhum. Graça, que bom, que maravilha que você pegou essa missão maravilhosa de esclarecer coisas dentro da história do Brasil, ver todos os outros anos, divulgar, revelar aspectos, né? Então, alguém está falando, Viviane, nem herói nem bandido, história. Né? É uma história, certíssima. Ela resumiu muito bem. Resumiu muito bem. Você está sempre reverenciando, né, homenageando. O museu, como está a questão do museu? Veja bem, Tânia, eu digo que cada um tem uma missão. Minha missão é manter viva essa história do cangaço, né? Não faço isso sozinho, eu tenho vários amigos, eu digo que tenho vários coiteiros que me ajudam, esses pesquisadores sérios que realmente mantêm o comprometimento com a história e me dão muito suporte. Eu faço uma missa, nós já fizemos esse ano a 23ª missa, você assistiu, você achou belíssima, que foi no Museu da Gente Sergipana, né? Enfim, eu dou palestra, hein? Eu assisti agora na quarentena, que estava vazia, né? Tinha um cantor, tinha um tecladista, né? A gente não podia, imagina, né? Com todo mundo, que coisa maravilhosa deve ser. E a gente faz no local, né? A gente faz lá na Grota do Egito, né? A gente vai para lá todos os anos. Então, assim, eu tento manter isso vivo, né? Essa história viva. O Museu, Tânia, é uma luta que eu travo há muitos e muitos anos, né? Mas eu digo que a cultura nesse país é zero à esquerda, né? Cultura e educação nesse país não existe, a verdade é essa, né? Você sabe, você é artista, você sabe quanto vocês sofrem, porque tem só uma minoria que consegue dinheiro lá da Secretaria do Ministério da Cultura, que era assim, a gente sabe disso. Para você conseguir alguma coisa do Ministério da Cultura, você tinha que dar os 10%. Enfim, você tem que molhar a mão de muita gente. Esse país não é sério, né? A hipocrisia reina nesse país, é por isso que a nossa história é tão mal contada. Mas, enfim, a gente está com um projeto junto com a Universidade Tiradentes, aqui de Sergipe. Eles têm um memorial da UNIT, que é a universidade, mas eu espero, e eles me prometeram colocar uma parte só do cangaço, porque eles sabem o quanto é importante. Porque o que eles me disseram foi, isso todos os diretores desse memorial, disse, Vera, se não é a história do cangaço aqui dentro do memorial, a gente ia ter muito pouca visita. O que atrai o público, Tânia, é impressionante como essa história atrai, né? E você sabe que a gente, na missa, a gente recebe gente do mundo inteiro. Né? Quando meu avô me levou a Paris, né, numa exposição, que eu fui dar uma palestra na Escola de Cinema lá em Paris, Tânia, eu queria que você visse o conhecimento do francês com a nossa história. Isso me impressiona até hoje. Né? Então, assim, o brasileiro precisa conhecer sua história, precisa ter orgulho da sua história. Então, esse museu, eu costumo dizer que tem duas coisas
que eu falto fazer, que é um filme e esse museu. Aí eu pego, falo para eles, minha missão está cumprida, entendeu? Ah, que lindo. Por isso eu É, perguntei. entendeu? É que eu estou acompanhando essa sua luta há um tempão, né? Há Você muito sabe tempo a gente conversa sobre isso, né? pode Há contar muito comigo tempo. para qualquer coisa. A Sei missa é uma disso. coisa verdadeiro memorial, né? A missa. É maravilhoso. Que lindo trabalho que você está Eu queria fazer um museu só do cangaço, com a fazendo. história dos Sei, eu conheço, cangaceiros, a história da volante. Isso eu sempre sonhei com isso. Mas, sabe? Nossa, mas todas as promessas políticas, eu costumo dizer que o que o político fala e que o gato enterra para mim tem o mesmo valor, né? Não aconteceu. Né? Quem sabe agora com uma academia a gente consiga fazer esse trabalho. Também estou fazendo um trabalho de um livro sobre o meu avô, sobre a história do cangaço, porque eu acho que tem muita coisa ainda que as pessoas precisam entender melhor, né? maravilha. Enfim, Wilson, meu querido, pode ir, um beijo, está liberado. Um beijo, Renatinha Arruda, que entrou, eu consegui ler rapidinho. Velhinha, É, o que é que você herdou de Maria Bonita? O que é que você acha? eu acho que foi a coragem. Eu nunca me detenho por muitas coisas, não, sabe, Tânia? Assim, eu lembro que quando eu fui cinegrafista, não só da minha avó e do meu avô, que as pessoas diziam, ah, mas você é uma mulher. Gente, eu sou uma profissional, né? Eu acho que quando você quer fazer um trabalho, você tem que ser profissional. Você não tem a questão do sexo. Você é uma profissional, né? É Então, assim, hein? cinegrafista. O cinegrafista. Cinegrafista, entendeu? Então, assim, eu acho que eu puxei muito deles. Eu me lembro de Dadá, quando eu conheci Dadá com 13 anos, ela disse que eu parecia muito com meu avô e tinha as pernas da minha avó. Eu achei isso aqui tão interessante, porque esqueci dela. Mas eu tenho uma As irmã que pernas. se parece muito com meu avô. É as pernas grossas, né, da minha avó. Eu tenho uma irmã mais nova que parece muito, me faz lembrar muito meu avô, e uma sobrinha também, que é Uhum. a Luana, que mora lá na Austrália. Então, assim, eu acho que eu herdei muita coisa deles, a persistência, detesto safadeza, sabe, Tânia? Detesto essas mentiras, essa hipocrisia das pessoas. Isso. E É, eu entendo meu avô, cada dia que passa, eu entendo muito eles, muito, você não imagina volta como. Porque, assim, o coisas. sofrimento daquele povo, né, de uma época, se você não entender, se você não puxar aquele tempo, você não entende a história. Você tem que viajar, né, de volta ao tempo. Né? Não era a pior coisa, entendeu? Por mais que falem, entendeu? Não era a pior coisa que estava acontecendo. A polícia era muito pior, a opressão dos latifundiários, né? O próprio regime da ditadura, tudo isso era muito pior. Né? Muito. Aragão, tem aluno cheiro para vocês. Mas assim, então eu digo que eu aprendi muito, eu aprendo muito com eles. Eu lembro que teve um cara aqui que escreveu um livro, foi um livro, né? Foi algo assim tenebroso. Foi logo depois da morte do meu pai, acho que 3 dias depois da morte do meu pai, saiu uma matéria, que eu disse ao vivo, eu entendo meu avô, sabe? Porque se meu avô fosse vivo, esse cara perdia no mínimo a língua e as mãos, para não escrever tanta besteira e não falar tanta besteira, você entendeu? Então, isso assim, as coisas, se a justiça funcionasse, né, para a gente, as coisas não estariam nesse prumo, né, Tânia? Não estaria. E não teria acontecido também, né? Mas, É. enfim, entendeu? Amor, olha Vamos só, ver. estamos quase. Nós temos pouquíssimo, estava tão bom o papo, que a A gente gente tem fala tantas coisas. demais, né? Fala demais. Mas tem muito mais, né? É porque é muito rico o assunto, o tema, e você conhece profundamente. O Léo Ladeira falou que você já trabalhou com a mãe dele em Brasília, Célia Ladeira. Você lembra? Ah, Léo Célia, cara, ela era demais, era uma editora fantástica, uma mulher maravilhosa. Trabalhei 10 anos, morei 10 anos em Brasília e trabalhei na TV Manchete, isso mesmo. Cara, que legal, meu. Que legal. Ladeira. Pessoas elogiando, pessoas perguntando sobre as minhas lives. Eu vou lançar uma série de lives de entrevistas, mas aí acompanha nesse meu Você é muito Instagram. querida, você é muito querida, você sabe disso. Não Então, é porque eu comecei. gosto de você, não, é porque você é querida mesmo. Eu também adoro você, e como eu falei de novo, meu amor pela Maria Bonita é tanto que eu apelidei, né, batizei o meu spa, que é minha missão de Maria vida, né? Bonita.
Maravilhoso o teu spa, já estive lá. Você vai ser sempre bem-vinda. E aí tinha uma cena na minissérie, que era liberdade poética, mas era bonito, que ela dizia, Lampião, vamos embora daqui, vamos para um lugar com flores, borboleta, sem essa briga, vamos para o sul, vamos para o sul. E aí, então, um dia, quando eu fui procurar um espaço estava pesquisando espaço para lançar o spa, eu vi aquele espaço maravilhoso em Nova Friburgo, um vale ensolarado com borboletas, flores. Belíssimo local, belíssimo. Sonho de Maria Bonita. Então eu dediquei a ela, pelo amor tão grande que eu tenho e como eu repito, eu acho que eu tenho um laço mágico com a família toda. Adoro você. Adoro eu te amo também, você sabe disso, é um carinho muito grande, né, entre a gente. Obrigada, Tânia, por ter honrado, né? E você honra o nome da minha avó. Né? Muito obrigada. Nossa, eu me sinto privilegiada e para mim foi uma bênção, um presentão, né? E que responsabilidade, que coisa maravilhosa, né? Poder ter essa chance de encarnar uma mulher tão interessante, tão especial. Obrigada mesmo. Isabela, ela é linda mesmo, Tânia é linda, é um ser humano lindo, Tânia é. Falando que você também é linda, falando aqui. Amor, então, um beijo enorme para todos. Muito obrigada por terem comparecido. Talvez a gente até faça a live 2, né, Maria Bonita? Estou pedindo mesmo. É bom porque a gente conversa mais sobre Maria Bonita, né? Um beijo a todos que apareceram, que estavam com a gente. Muito obrigada. Rei, muito obrigado. Um cheiro enorme. Eu te amo. Beijo. Um cheiro enorme. Um cheiro para a filha Célia. Tchau. Um cheiro. Tchau. Tchau, minha querida. Um cheiro para todos. Tchau.